Bem, a primeira coisa que gostaria de dizer é que em janeiro, na conta corrente, eu fiz o relatório. Quanto entrou em fevereiro na conta corrente? Recebemos investimentos 41 milhões e meio. Isso é o primeiro. A segunda coisa que gostaria de destacar é que hoje visitei o local de Alabichevo. Ele não entrou em nosso espaço, mas visitou o quarto e o quinto edifício de Sergei Sergeyevich Sobyanin, o prefeito de Moscou. Vejam, provavelmente nos relatórios vocês verão, talvez reconheçam construções familiares. Carregamos a solução arquitetônica e urbanística, um modelo de alta poligonal, uma certa quantidade de documentos anexados. Fomos disciplinados várias vezes, por assim dizer, e agora, em princípio, nossos documentos estão em análise. O prazo de análise é de 20 dias. Depois, dependendo do resultado, ou haverá uma observação, ou será aceito. Então, bem, se houver uma observação, naturalmente, é claro, haverá uma revisão e tudo começará de novo. Se não houver observações, então passamos para a fase de trabalho MGS. Desde a primeira submissão no ano passado, já se passou bastante tempo, mas não foi em vão. Foram identificadas algumas irregularidades adicionais nos indicadores técnico-econômicos detalhadas do projeto, especificamente nas áreas. Havia o que identificar. Identificamos. Tomamos a decisão de enviar o projeto para uma nova perícia. Esta já é, na verdade, a terceira perícia. Porque enquanto o modelo de alta poligonal estava sendo preparado, houve tempo para fazer isso, porque isso foi necessário. Em princípio, isso poderia não ter sido feito, mas durante esse trabalho foi identificado um certo desvio. Em princípio, a nossa área diminuiu em algumas centenas de metros quadrados, de acordo com o registro cadastral. Isso, consequentemente, o edifício ainda está lá. Ele respira, se movimenta. Esses já são outros aspectos, mas, consequentemente, pagaremos menos impostos. Portanto, gastando agora, pagaremos menos durante toda a vida. Valeu a pena, isso economizou. Quanto aos nossos principais assuntos, a instalação de equipamentos está em andamento no local. O que foi instalado está passando por testes e ajustes. Uma das últimas unidades que foi colocada em operação é o raio-x. No chat número 1 foi postado para que serve. Ao soldar os corpos, peças e todos os componentes SMD, também aparecerão corpos cujas pernas são direcionadas para baixo, não para os lados. É necessário controlá-los, e a única maneira é evitar defeitos e falhas durante a operação. Pode-se afirmar que, com a chegada deste equipamento, as capacidades tecnológicas aumentaram, especialmente na parte de montagem de componentes SMD, cresceram significativamente. Na usinagem, atualmente estão em andamento os trabalhos de montagem do molde, de complementação, porque ele foi parcialmente desmontado, então agora está sendo montado. Foram identificadas algumas ausências de elementos de fixação, por isso estamos agora cuidando de seu fornecimento adicional. Prometeram entregar de avião, e também está em andamento a montagem da fundição, porque, em primeiro lugar, precisamos agora iniciar o forno de cadinho, classe Assad, resistência alumínio cadinho. Atualmente, é necessário um fio de compensação para conectar o termopar. Estamos aguardando a entrega. E precisamos dele agora, em primeiro lugar, para fundir os rotores dos motores. Na última modificação, onde já não há peças usinadas, tudo será montado de uma maneira completamente diferente, mais produtiva e com baixo custo, por assim dizer. Esses trabalhos estão em andamento, são realizados todos os dias. Além disso, há o treinamento dos funcionários, pois eles estão aprendendo a lidar com esse equipamento para que não tenham medo no futuro. Este trabalho está em andamento. Além deste trabalho, há um trabalho relacionado a outra direção. São todos os tipos de adjetivos necessários: segurança no trabalho, ecologia, segurança contra incêndios. Todos esses serviços estão sendo criados, porque este é um trabalho muito sério, é necessário.
É necessário não apenas para que cumpramos os requisitos legais, mas também para que possamos obter a autorização para a operação no menor tempo possível, de maneira eficiente e segura e de forma eficaz. Porque ninguém permitirá a operação de um objeto sem um contrato de fornecimento de fontes de energia. E, consequentemente, a organização de todos esses serviços e a organização da manutenção de todo o equipamento que garantirá a operação do objeto. É com esses trabalhos que estamos envolvidos. Além disso, está ocorrendo uma reorganização dentro da equipe, pois há uma redistribuição de tarefas e responsabilidades. Este também é um trabalho cujo resultado e a decisão correta determinarão a futura eficácia do trabalho da equipe. Portanto, esse trabalho não pode ser mostrado, só pode ser contado. Mas acredite, no futuro, ele terá um impacto muito significativo nos resultados. E aqui não se pode permitir nem falhas, nem erros. A entrega já está em andamento. Os pré-pagamentos foram feitos, os adiantamentos foram pagos, equipamentos de medição e teste. Porque agora a instalação climática, menos 70, mais 150 e umidade de 98%. Por que isso é necessário? Para testar nossos produtos e serviços, na China, já na liberação aduaneira, o prensa de vulcanização deveria ter passado para que as juntas do controlador possam ser feitas. Lá também já está a máquina de corte de engrenagens para os motores redutores. Aqui está sendo testada a máquina de estampagem para a fabricação de juntas de eixo. A entrega expressa de canais de injeção, buchas de canais de injeção para iniciar a máquina de termoplástico foi enviada. E agora estão sendo analisadas mais algumas unidades de equipamentos de teste, sobre as quais ainda não foi tomada uma decisão. Porque o que organizamos agora, graças aos seus investimentos no controle de entrada de materiais, nos permite já resolver tarefas sérias, avançar com confiança e evitar quaisquer perdas. Porque imediatamente os materiais que chegam passam por um controle de sua composição e já sabemos claramente que recebemos exatamente o material que encomendamos. Eu já escrevi no chat que o robô de soldagem recebido, junto com a mesa giratória, foi montado e testado, e agora está sendo preparada a ferramenta para que possamos soldar quadros para drones nesta sessão. E não apenas para eles. Isso também se aplicará aos meios de transporte terrestres para reduzir o custo. Atualmente estamos aguardando uma dobradeira de tubos que está atrasada na entrega. Agora mais alguns compressores adicionais estão chegando porque é necessário expandir a independência do ar comprimido. A decisão correta é não fazer uma central de compressores. Isso foi confirmado até mesmo por essa pequena prática que tivemos. Portanto, estamos avançando, colegas, estamos avançando. Uma pergunta sobre o equipamento e as máquinas. Além do que foi mencionado, há muitas outras máquinas necessárias. Quantas? Os investimentos permitem sim expandir. E não estamos planejando ultrapassar os limites. Agora sabemos claramente. Temos 3 modelos de máquinas de polimento que serão colocados em produção em uma série limitada. Controlador, 60 kW, 106 volts e motores. Os motores que estamos fabricando agora, em 2 modificações, são o pacote 35 e o 50, maximizar a redução de custos na produção deles. O equipamento que os fundos recebidos permitem adquirir, estamos adquirindo para isso. Mas é preciso entender que a empresa não é elástica. Logo, atingiremos o limite. Para que possamos crescer significativamente em relação a outros fabricantes de montagem SMD, precisamos de uma instalação de controle óptico de cerca de 20 milhões. E precisamos de mais um componente de instalação. Nosso forno permite a passagem desse objeto para aumentar a produtividade. E o aumento da produtividade sempre significa a redução do custo da parte do salário, porque a pessoa ainda estará fazendo a manutenção. Mas, em princípio, já está claro que o processo de equipagem será concluído em breve. Qual produto está na fila após as esmerilhadeiras angulares e os motores de aviação? Controladores, porque um motor sem controlador ninguém consegue lidar, então controladores. Isso é obrigatório. E, consequentemente, não devemos esquecer que foram adquiridas 2 máquinas. Uma é uma máquina de corte de engrenagens.
A outra é para o corte de ranhuras de chaveta. Por que elas foram feitas? Para que seja possível fabricar a roda motorizada. Mas a prática mostrou, após muitos testes, que de fato ela deve ter uma caixa de engrenagens. Porque mostramos em muitos experimentos e no laboratório que a eficiência do motor depende da velocidade linear de rotação na folga de ar. Sim, é possível aumentar a polaridade, mas não se pode fazer isso infinitamente, porque existem parâmetros razoáveis para tudo isso, que devem ser garantidos para, em compromisso com tudo isso, obter a máxima eficiência e a máxima qualidade para o consumidor. Nós basicamente chegamos a eles, que neste caso é o tamanho 318, que serve tanto para aplicações aeronáuticas quanto para terrestres, bicicletas e qualquer outra coisa. Porque entendemos que as bicicletas têm uma certa relevância de importância. Com a China não vamos competir, mas onde realmente podemos competir, devemos entrar nesse segmento de mercado. Porque não devemos satisfazer nossa curiosidade ou ambições às custas dos outros. Nosso objetivo é obter lucro, que é o que o investidor espera de nós. No chat número 1, eu postei o custo de um motor que é de 800 volts, se eu não me engano, sim, 40 kW para um sistema de aviação e custa cerca de 23 mil euros, 2,5 milhões de rublos. Só que lá, acho que ainda não está claro a quantidade de motores que podem ser encomendados. Sim, mas ele vem junto com o controlador. Seria bom se agora oferecermos um motor semelhante com o controlador, mas a um preço comparável. Margem de lucro. E quantas bicicletas precisam ser feitas e quantos desses? Ainda mais porque esses motores são projetados para um segmento completamente diferente. É como comparar um carro. Se você compra um Ziguli ou um Maybach. Aquele carro. Ou Moskvich, Tesla. Afinal, lá você já paga pelo status. Aqui também. E nós sabemos que agora Viktor Alisov mostrou quanto custam os barcos e quanto custa o motor neles. Faz sentido? Faz. Colegas, faz. E é nessa direção sim, mas ao mesmo tempo é preciso entender que o mercado de drones superpesados é gigantesco e está vazio. Nos dizem que acima de 30 quilos de massa de decolagem é necessário treinar um piloto. Certo. Isso é aqui. E lá. Há o mercado russo, que tem um produto. Há o mercado estrangeiro, para o qual há outro produto. Mas isso não significa que somos patriotas e não vamos para o mercado ocidental. Por quê? Vamos. Por quê? Porque vendemos produtos? Sim. E introduzimos o que precisamos. É um fenômeno normal. É tecnológico. E se nos dizem que os chineses vão pegar, desmontar, modificar e lançar? Tudo bem, mas nosso motor não tem encoder. Eles teriam que desmontar o motor, instalar um encoder para usar seu próprio controlador. E esse parâmetro não existia. Nosso controlador, tudo bem, foi desmontado. Para ser honesto, ele é parcialmente feito com base, com um protótipo, nos chineses. Desmontaram tudo bem, copiaram o circuito, mas o programa? Onde está o software? Já não está mais lá. Portanto, não é tão fácil copiar. E enquanto eles estiverem copiando e fazendo esse programa, nós já estaremos à frente. Ninguém costuma jogar de pega-pega. É mais fácil chegar a um acordo. E aí surge a questão, para a qual, eu acho, você mesmo dará a resposta. Para onde serão os primeiros envios? Por mais estranho que pareça para cá, para a China. E como está o Multilock? O que há de novo na construção? Bem, há mudanças significativas. Em primeiro lugar, conceitualmente, ele mudou, como se diz, agora tem caixas de correio. A unidade de potência foi deslocada. Sob cada hélice há um motor, hélice, controlador, bateria, devidamente embalados. Tudo isso é removível. No futuro pode ser feito para que também possa ser destacado e fixado, como o carregador de um fuzil Kalashnikov. Quais são os problemas? Uma fixação confiável e boa. Isso é para que possa ser destacado e fixado rapidamente e assim por diante. Isso é o primeiro. Em segundo lugar, a extensão dos cabos de força foi reduzida ao mínimo, porque quando você tem uma bateria central, você puxa para cá ou precisa de cabos grossos ou aumentar a tensão. E imagine, por exemplo, se você envia um drone agrícola para algum lugar e lá a tensão é de 800 a 900 volts. Esses são requisitos especiais e isso é muito perigoso. Portanto, é preciso entender que é necessário buscar um compromisso entre os indicadores energéticos, o custo, os gastos operacionais
e as características. Por isso foi adotado esse conceito. Quando toda a energia está reunida em um só lugar, onde praticamente não é necessário acesso, onde a bateria pode ser retirada e colocada sem grandes problemas em um conector, onde o peso do cobre é minimizado. Além disso, levamos em consideração a experiência de pilotagem do modelo anterior. Portanto, foram feitas mudanças significativas no controlador de voo e na construção em geral. Porque, afinal, de fato, pequenos quadricópteros e grandes são diferentes. Além disso, as possibilidades tecnológicas que surgiram permitem fazer a estrutura leve, como a construção de uma ponte, aliviando significativamente o peso enquanto mantém a resistência mecânica. E outros elementos adicionais, como o trem de pouso e também os mesmos amortecedores que foram incorporados, porque vimos como ele pode bater no chão, caso aconteça, considerando que nem todos terão imediatamente as habilidades de pilotagem necessárias e, consequentemente, erros são inevitáveis. Portanto, se falarmos sobre o uso agrícola, uso em serviços de entrega, vigilância, isso é importante. E mais um ponto, o fato é que nosso quadricóptero, sua construção, permite que eles sejam combinados através de uma estrutura adicional. Uma estrutura é feita, 4 quadricópteros são conectados. Juntos, isso já não é mais 250 quilos de capacidade de carga, mas, desculpe, 1 tonelada. Isso já é significativo. E muitos dizem que é preciso instalar uma usina elétrica para que tudo isso voe. Instale, se você quiser, cabo lá. Isso já são outras questões. Sempre é preciso entender que há uma relação entre o alcance do voo, a carga útil e o tempo de voo. Quanto mais você carrega, menor é a distância que você voa, ou menos tempo você permanece no ar. E sempre é necessário buscar um compromisso. E tudo isso está ligado aonde o produto será utilizado. Porque, por exemplo, se for necessário recarregar, a capacidade da bateria pode ser aumentada sem grandes problemas. E fazer isso aproveitando as possibilidades tecnológicas para aliviar a estrutura. Porque o que pode ser feito na garagem não alcançará a leveza da estrutura e as qualidades de consumo. Para isso, é necessária tecnologia. E nós vemos, observamos. Agora é possível montar pacotes a laser ou com este automatismo. Descobri que, pela lei da Federação Russa, pode-se reestruturar uma LLC em uma JSC em qualquer etapa. Não precisa esperar a conclusão da construção. Consultei especialistas sobre esta questão. Bem, o especialista não lhe disse como o custo do objeto de privatização dependerá, seja como um objeto de construção inacabada ou como um objeto colocado em operação, além do terreno. E, conforme exigido pelo contrato firmado com o Tecnópolis, podemos adquirir o terreno em propriedade por 1% do valor residual apenas após a entrada em operação. Pergunte ao especialista, ele lhe contará. Colegas, eu já lhes falei sobre isso, expliquei várias vezes. Nosso objetivo não é simplesmente reorganizar. Devemos nos reorganizar adequadamente no momento em que a avaliação do objeto é máxima. O valor do objeto é máximo. Por quê? Bem, para que cada ação receba o máximo de recursos possível. Com os chineses, pedido para motores de aviação é sério. Estamos avançando nessa direção e eles estão interessados, porque seus projetos não estão sendo realizados com seus motores BLDC. A Sovelmesh já começou a obter lucro para reinvestir na melhoria da produção, compra de novas máquinas. Ou isso só é possível após obter a permissão? E, em geral, a empresa planeja essa estratégia? Inicialmente, essa estratégia foi planejada, mas isso atrasaria o recebimento de dividendos, porque o lucro teria que ser gasto na compra de equipamentos para criar linhas de produção em série. E como os investimentos foram suficientes para a compra desse equipamento, seguimos não pelo programa mínimo, mas por um programa mais específico e adicionais. Porque hoje em dia, a empresa já não pode ser considerada apenas uma questão da Sovelmesh. É uma séria empresa industrial com seu próprio Sovelmesh, por assim dizer. Vocês vão projetar e produzir suas próprias máquinas como um análogo ao que está no chão de fábrica? Bem, vamos nos dedicar a máquinas especializadas e já estamos fazendo isso. Aqueles que estão diretamente relacionados aos processos de produção de nossos produtos. Máquinas universais não faz sentido, mas as especiais sim. Há muitas perguntas sobre suas próprias baterias. Está em desenvolvimento ou não? Se sim, quais? Os materiais estão prontos para o desenvolvimento,
mas é preciso liberar tempo para poder se dedicar a isso. Máquina de corte de engrenagens. Parece que falaram sobre metalurgia do pó e obtenção de engrenagens por prensagem. Isso é para esmerilhadeiras, colegas, não confundam. Para redutores, são redutores planetários, essa tecnologia não é adequada. E é preciso entender que uma esmerilhadeira e um motor de tração, bem, não são a mesma coisa. E os requisitos lá são completamente diferentes. Agora mesmo, estamos fazendo um motor para um quadricóptero, mas do motor inicial na última versão, restou apenas o núcleo, as bobinas e o sistema de curto-circuito até o anel. Os outros componentes estruturais mudaram radicalmente. Mudaram muito, mas também são projetados para outras tecnologias. Mas o que restou por enquanto é o rolamento. E agora, na modificação subsequente, estamos analisando a substituição do rolamento de rolos por um rolamento de deslizamento. Isso é mais compacto, mais leve, mas tudo depende de qual será o campo de aplicação desses motores. Porque eu já disse muitas vezes que, em princípio, a concepção parece ser a mesma, mas se for para entrega, há certas características de operação. Para aplicações agrícolas, são outras. Para fins militares, são outras ainda. Portanto, em princípio, a base é a mesma, mas os detalhes e a construção diferem um pouco em cada caso. Obrigado. Alguém encomendou uma fábrica turnkey? Se não, quando é esperado, depois da Spetzelmesh? Bem, agora todos estão observando. Sim, está havendo uma sondagem. Mas você entende que eu nunca darei meu consentimento e não assinarei até que seja objetivamente comprovado. Então podemos. Tanto equipamento para a fabricação de quadros de drones? Foi dito que o drone é um experimento de bancada, e é lógico que não é necessário tanto equipamento para isso. Decidiram seguir para a produção? Bem, o fato é que para sua produção foi necessário adquirir apenas 2 máquinas adicionais, por assim dizer. São elas uma cortadora de tubos e uma dobradora de tubos. O robô de soldagem é essencialmente necessário e importante para veículos terrestres também. Porque mesmo uma estrutura sobre 4 rodas, 8 rodas ou qualquer outra, ainda precisa ser soldada por um robô, não manualmente. Planejamos no futuro a fabricação de drones da classe mais pequena? Se for economicamente viável, claro que sim. Mas é preciso calcular tudo isso. Eu mencionei o custo dos motores para drones pesados. E imagine quantos motores seriam necessários para drones pequenos para ganhar o mesmo. O que você escolheria no meu lugar? Acho que comentários são desnecessários aqui.